Olá, filhos, filhas, vamos mais uma vez, dar início às nossas aulas no módulo de Sociologia, dessa vez com o tema da cultura, tá? O tema, portanto, da diversidade. Trataremos nessas aulas, de um dos assuntos mais fundamentais das ciências sociais, que seria a forma como as sociedades se veem, e como que elas são vistas, tá, filhos? Então, ao longo, pelo menos dos últimos 150 anos, as ciências sociais elas desenvolveram várias maneiras de pensar as diferenças nas formas de vida, tá, das sociedades humanas, tá, filhos? Então, como veremos, a antropologia ela tem se dedicado de maneira sistemática, tá, ao desafio de pensar a diferença por meio de instrumentos teóricos como o conceito de cultura, tá, filhos, filhas? Então, a partir desses e de outros conceitos, os antropólogos e as antropólogas, elas pretendem observar e compreender a enorme variedade, da experiência humana no mundo. Tá, filhos? Então, bem-vindos à aula de que trata o tema da cultura e o tema da diversidade. Vamos lá? Então, filhos, para dar conta agora, portanto, dessa aula, tá? Nós vamos fazer um recorte e tratar de um tema fundamental quando a gente discute a questão da cultura, que é o tema evolucionismo e diferença, tá? Como vocês podem perceber, tá, filhos, aqui a imagem que inaugura, portanto, esses slides, né, é uma imagem bastante sugestiva, né? Enfim, trata-se, portanto, de uma imagem que traz elementos de um encontro, né, bastante inusitado entre um encontro entre o povo europeu e, portanto, os indígenas. E a gente percebe que a imagem, né, traz de maneira bastante romantizada esse encontro. E todos nós que já estudamos, né, a respeito disso, né, sabemos que esse encontro não foi marcado pela harmonia, muito pelo contrário, né, foi um encontro pautado, mais uma vez, na violência, na dominação e no extermínio desses povos. Tá, filhos? Essa imagem, portanto, tá, diz muito sobre o conteúdo que será ministrado a partir de agora. Vamos lá? Vamos avançar, filhos? E para dar conta, portanto, desse tema, né, tão caro a todos nós aqui, nós vamos iniciar essa aula apresentando um fato que marcou a história, tá? Esse fato que marca a história também, tá, propicia o surgimento da antropologia, tá? Com o nascimento da antropologia, tá, também vai nascer a primeira corrente do pensamento antropológico, né, chamado evolucionismo social, que vai ser uma corrente, tá, que vai tentar dar conta de explicar a diversidade, tá? Nessa aula também apresentaremos os primeiros teóricos, né, do evolucionismo e chegaremos à conclusão que essa corrente teórica, né, o evolucionismo, ao contrário de explicar a diversidade, ela se prestou muito mais à dominação dos povos e das culturas. Tá, filhos? Encerraremos essa aula apresentando o primeiro conceito de cultura que foi elaborado pelo Telho. Ok, filhos? Então vamos avançar. Então, primeiro, decidimos iniciar essa aula, né, apresentando um fato que mudou a história. Tá? As imagens aqui, ó, já dizem muito sobre que fato é esse, né, filhos? Tá? O encontro a partir do século XVI entre os europeus e as sociedades das Américas, da África e da Ásia, né, que até então os europeus desconheciam. Tá, filhos? Então, é a partir desse encontro, tá, que surge, portanto, o que a gente está chamando aqui da diferença, tá, filhos? É nesse contexto também que vai nascer a antropologia. Ela surge, portanto, né, com o objetivo de compreender, de refletir sobre o encontro entre essas diferentes culturas e também as suas consequências. Ok, filhos? Tá? Então, a gente pode dar uma pausa aqui, né, uma breve pausa para dar conta, né, do que é a antropologia, de que ciência é essa, tá, filhos? Então, a antropologia, a gente pode afirmar aqui que ela é uma ciência que busca entender, né, que busca compreender como o ser humano ele pode levar vidas tão distintas, vidas tão diferentes, tá?
Então, é essa diversidade da experiência humana que vai ser, portanto, o objeto principal dessa ciência. Tá? Para fechar aqui essa breve pausa, né? A antropologia ela vai se dedicar mais uma vez para explicar a diferença, tá? Usando como exemplo as várias formas, né, que as sociedades escolheram para viver e organizar a sua coletividade. Ok, filhos? Então vamos voltar lá, né, para o século XVI, né, enfim, o século em que surge mais uma vez, né, essa coisa da diversidade, surge, portanto, né, o encontro entre os povos da América, da Ásia e da África, e vamos iniciar esse momento aqui da aula apresentando para vocês qual foi o modelo teórico, tá, o primeiro modelo teórico, tá, utilizado pelos europeus para explicar a diferença, tá, filhos? A imagem aqui já aparece da pista, né, de que modelo foi esse, né? Então, o evolucionismo, tá, filhos? Social, portanto, pode ser considerado, né, a primeira corrente, né? Perdão, né? Uma corrente do pensamento antropológico que vai utilizar os princípios e os modelos, tá, da teoria da evolução das espécies, do Charles Darwin, tá, filhos? Então, essa teoria, tá, ele pega de empréstimo, né, o evolucionismo social pega de empréstimo, né, os princípios desta teoria aqui para justificar o desenvolvimento das sociedades. Tá, filhas? Então, de acordo com o evolucionismo social, tá, os grupos sociais, tá, as culturas, os grupos humanos começam no estado que eles estão chamando aqui de um estado animalesco, né? E vão alcançando o desenvolvimento conforme vão se tornando civilizados. A gente já percebe, né, o caráter racista e, portanto, o caráter etnocêntrico, né, o caráter de preconceito que está respaldando, portanto, essa corrente teórica aqui, tá, filhos? Ela acreditava, né, que existiam sociedades superiores, né, a outras e que estas deveriam dominar, né, as inferiores, com o objetivo de civilizá-las, de ajudá-las no seu desenvolvimento, tá, filhos? Um exemplo, né, de como essa corrente ela vai justificar a dominação dos povos, a gente pode perceber na famosa carta, né, do Pero Vaz de Caminha, né? Nesse trecho aqui que eu trouxe para vocês, né? Tem alguns elementos aqui que ele narra, portanto, mais uma vez aqui ele narra, tá? Sobre as belezas e as riquezas da terra, né? Trata-se de uma terra com muito ouro, né? Muita prata, né? Muito ferro. Mas olha só o que ele afirma ao final, ó. Porém, o melhor fruto, né, que dessa terra pode se tirar, né, é que, parece ser, salvar essa gente, né? Salvar essa gente. Percebem, filhos? Então, mais uma vez aqui, como a corrente teórica, né, do evolucionismo social, ela vai justificar a dominação dos povos, porque agora, como eles são inferiores, tá? E nós somos superiores, nós podemos salvá-los. Né? E salvá-los aqui a gente entende por dominá-los, tá? Então, os primeiros teóricos, né, do evolucionismo, tá, eles vão utilizar a metáfora da escada para tentar explicar, tá, como as sociedades se organizam. Tá? E para eles, se organizam da mais simples até as mais complexas. Por exemplo, o Morgan, né, ele vai afirmar aqui para a gente que a história da humanidade ela é dividida em 3 etapas, tá? Selvageria, barbárie e civilização. Lembrando sempre, né, dessa metáfora, né, da escada ali, enfim, a humanidade ela iniciaria na selvageria, barbárie, né, e portanto civilização, sempre uma ideia, né, de uma escada, né, selvagens, né, bárbaros, portanto civilizados, né, que precisariam galgar, né, essas escadas para chegar, né, no último estágio que seria, portanto, a civilização. Né? Tá? Então, o Morgan, né, o Taylor e o Fraser, né, todos esses autores eles partiram de uma ideia de progresso, né, e pressupunham que as sociedades, né, as diferentes sociedades, elas sempre caminhavam em direção à civilização.
Hoje, claro, nós sabemos que essas teorias elas são repudiadas, elas foram repudiadas pelas ciências sociais, tá, filhos? Tá? Uma vez que o evolucionismo ele se prestou muito mais à dominação dos povos, né? Ao mesmo tempo em que ela era utilizada para explicar a evolução da humanidade, ela também justificava a dominação exercida pelo europeu. Então, os adeptos, né, dessa corrente teórica, tá, eles estavam convictos que a escalada, né, para o progresso ela só poderia se dar num caminho, né? Só poderia se dar num sentido, né? Os europeus eram os civilizados e todos os demais eram atrasados. Tá? E é quando, portanto, né, surge o conceito de cultura como algo que vai ser fundamental para poder sim, aí sim, dar conta do conceito, dar conta de explicar a diversidade de experiência humana na Terra. Então, desde o século XIX, né, a própria antropologia, que fez uso das teorias evolucionistas para explicar a diferença, né, ela vai questionar esses modelos evolucionistas e vai, a partir de agora, né, utilizar como principal recurso para a construção crítica, né, que vai ser o conceito de cultura. Tá, filhos? O que é cultura? Né? A gente pode encerrar essa aula apresentando para vocês qual foi o primeiro, né, conceito de cultura, que para vocês notarem agora, né, ele é bem amplo e nos ajuda sim, tá, a se desfazer de fato dessa abordagem evolucionista, né, porque agora não tem mais aquele que é civilizado e aquele que não é civilizado, aquele que tem cultura e aquele que não tem cultura, né. Com o surgimento desse conceito agora todos temos cultura, né, porque para o Taylor, né, que foi o primeiro, né, a conceituar e definir cultura em 1871, tá, filhos? Cultura vai ser todo complexo, né, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade, tá, ou hábitos que é adquirido pelo homem como membro de uma sociedade, tá, filhos? E esse conceito, de fato, agora para encerrar, tá? Esse conceito foi fundamental na medida em que ele marca fortemente a ideia do aprendizado, né? Da cultura enquanto aprendizado, né? Em oposição à ideia de que a cultura seria algo inato, né? Transferida ou transmitida por mecanismos biológicos, tá? Então esse conceito é fundamental na medida em que agora é cultura aquilo que é um comportamento aprendido, né? Que independe de uma transmissão genética. Ok, filhos, filhas? Essa, portanto, foi a aula sobre o tema cultura. Na próxima aula, cultura, etnocentrismo e relativismo. Muito obrigada, filhos, filhas. Tchau, tchau.